Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte, hoje é terça-feira, 29 de abril de 2025 e começa agora o Assunto Federal, que traz sempre muita informação e prestação de serviço para as suas tardes. Eu sou Luciano Seixas e te faço companhia de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. E a gente abre o programa de hoje relembrando uma das piores e mais recentes tragédias climáticas do Brasil, que foram as enchentes do Rio Grande do Sul em 2024. Esse fenômeno completa um ano agora, nos primeiros dias de maio. E a gente traz agora para você um balanço das ações de socorro do governo federal à população gaúcha, em apoio ao governo estadual e aos municípios. Dilson Santa Fé. Um ano após as enchentes que atingiram a maioria dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, o governo federal segue executando o plano de reconstrução do estado. Desde os primeiros dias do desastre, foram adotadas ações emergenciais para atender a população desabrigada e restabelecer serviços essenciais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no Rio Grande do Sul em 2 de maio de 2024 e garantiu que não faltariam recursos federais para o enfrentamento da tragédia. Em resposta imediata, uma portaria reconheceu a calamidade pública do estado. E ao longo das semanas seguintes, 336 municípios tiveram a situação reconhecida, o que permitiu a agilidade na liberação de recursos para ações de defesa civil, assistência humanitária e restabelecimento de serviços. Uma força-tarefa federal foi criada com apoio direto de dezenas de ministérios, em articulação com outros poderes e instituições. Desde então, o governo destinou o maior volume de investimentos já realizado pelo Brasil em tão pouco tempo para enfrentamento de uma tragédia. Foram 111,6 bilhões de reais, mais do que o valor de 106 bilhões do novo PAC para a construção de 800 mil novas moradias em todo o país na faixa 2. Desse montante, 89 bilhões de reais já foram executados, 80% dos recursos previstos, abrangendo ações de recuperação da infraestrutura das cidades, estímulo da economia local, repasse às famílias e aquisição de moradias. As ações mobilizaram mais de 14 mil profissionais, incluindo agentes de saúde, defesa civil, assistência social e forças armadas. As operações de resgate e ajuda humanitária envolveram 3,6 mil horas de voo, 32 mil toneladas de doações transportadas e o salvamento de 80 mil pessoas e 15 mil animais. Hospitais de campanha foram montados e equipes do SUS garantiram atendimento médico às populações afetadas. Para coordenar todas as ações, foi criada a Secretaria Extraordinária da Presidência da República para apoio à reconstrução, além de um escritório de monitoramento em Porto Alegre. Medidas institucionais garantindo a prorrogação de prazos, simplificação de regras e disponibilização de recursos também foram editadas. A resposta rápida e a mobilização institucional ajudaram o PIB gaúcho a crescer 4,9% em 2024, acima do nacional, que ficou em 3,4%. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. E ainda hoje aqui no Assunto Federal a gente traz os curtas do Bom Dia especial sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul, com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, que esteve hoje aqui nos estúdios no programa Bom Dia Ministro. É já, hein?
Uma nova lei sancionada hoje incorpora a atenção humanizada ao Sistema Único de Saúde. Com a mudança, o atendimento deve levar em conta não só o problema médico, mas também os aspectos subjetivos, emocionais e sociais do paciente. Stefânia Lima tem os detalhes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma nova lei que fortalece o atendimento humanizado no SUS. A lei, publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União, estabelece a atenção humanizada como princípio no Sistema Único de Saúde. Isso significa que o atendimento no SUS deve levar em conta não só o problema médico, mas também os aspectos subjetivos, emocionais e sociais do paciente. De acordo com o Planalto, o objetivo é oferecer um cuidado mais acolhedor, respeitoso e empático. A mudança vale para todos os serviços do SUS, incluindo os privados contratados ou conveniados. A expectativa é que a medida melhore a experiência do paciente, aumente a adesão aos tratamentos e traga melhores resultados para a saúde. Desde 2003, o Ministério da Saúde promove práticas de humanização, mas elas não estavam previstas explicitamente na Lei Orgânica da Saúde. Agora, a humanização deixa de ser só uma política pública e passa a ter força de lei. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima. Olha o alerta, o governo federal não está distribuindo indenizações para vítimas de golpes. Quem passou por isso deve acionar a justiça para ter direito às devidas reparações legais. Stefânia Lima volta com essas informações. É falso que o governo federal esteja pagando indenizações de R$4 mil a vítimas de golpes online. Está circulando um vídeo que simula a figura de um advogado por meio de computação gráfica criada com inteligência artificial numa deepfake, onde a voz e a aparência da pessoa são imitadas. O governo alerta que se trata de uma fraude. A plataforma Fala.br é o canal oficial para denunciar fraudes envolvendo o nome do governo. O serviço online está disponível 24 horas todos os dias da semana. Mas para ter direito a alguma indenização é necessário que a vítima recorra à justiça com o apoio de um advogado. Além disso, recomenda-se registrar boletim de ocorrência para investigação. Fraudes eletrônicas são crime e podem resultar em prisão de 4 a 8 anos, com agravante se a vítima for idosa ou vulnerável. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima. E o Ministério da Saúde está levando serviços e água potável a comunidades da Ilha do Marajó, no Pará. Quem conta pra gente é o Claudimário Carvalho. O Ministério da Saúde intensificou ações no arquipélago do Marajó, no Pará, com a entrega de serviços essenciais entre os dias 13 e 17 de abril. A iniciativa integra o programa Cidadania Marajó, coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, e busca enfrentar vulnerabilidades históricas da região. Entre as entregas, destacam-se 8 novos centros de atenção psicossocial, UCAPs, para atendimento em saúde mental a comunidades ribeirinhas e tradicionais. Todos os 17 municípios do Marajó também passaram a integrar o programa Telesaúde, que oferece suporte remoto à rede de atenção e capacitação a profissionais locais. Na área educacional, todas as cidades aderiram ao programa Saúde na Escola, que leva ações preventivas e de cuidado a 724 escolas. Segundo o Ministério, também houve a instalação de uma unidade Salta Z no Hospital Municipal de Melgaço para garantir água potável adequada ao consumo e aos procedimentos médicos. Também foi divulgado que enfermeiras receberam capacitação na oferta de dispositivo intrauterino, o DIU, a mulheres interessadas, além do acesso a métodos contraceptivos para cuidar da saúde sexual e reprodutiva. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. E o governo federal autorizou novas concessões de rodovias no Paraná. A expectativa é reduzir em 40% os acidentes e gerar 330 mil empregos diretos e indiretos. José Carlos Andrade tem mais detalhes. O governo federal, por meio do ministro dos Transportes, Renan Filho, assinou os contratos de concessão dos lotes 3 e 6 de rodovias do Paraná nesta segunda-feira, dia 28. Juntos, eles abrangem 1.231 quilômetros de rodovias federais e estaduais em 51 municípios.
A iniciativa, que envolve 36 bilhões de reais em investimentos, representa um marco no fortalecimento da infraestrutura logística do Estado. As novas concessões integram o novo PAC e marcam uma nova etapa para o transporte rodoviário paranaense, com foco na ampliação da segurança viária, modernização da malha e eficiência logística. A expectativa é de uma redução de 40% nos acidentes e a geração de 330 mil empregos, entre diretos, indiretos e por efeito renda. A vigência dos contratos é de 30 anos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Uma cooperação técnica entre instituições pretende fortalecer ações de combate à corrupção. Vamos saber mais agora no AGU Brasil com Valquíria Henriques. A Advocacia Geral da União, o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União assinaram um acordo de cooperação técnica que prevê a atuação conjunta na negociação e no acompanhamento de acordo de leniência com empresas que praticaram crimes contra o patrimônio público. O objetivo é dar agilidade ao trabalho de investigação e fortalecer o combate à corrupção no país, garantindo também a devolução de valores desviados. Para isso, as três instituições vão trabalhar de forma coordenada para facilitar a troca de informações e o compartilhamento de provas, sempre assegurando o sigilo dos dados e a proteção dos colaboradores. Previsto na Lei Anticorrupção, o acordo de leniência permite que empresas investigadas tenham redução de penalidades e retornem a operar no mercado mediante colaboração nas apurações, a admissão dos erros e a devolução dos recursos. Elas também devem apresentar programa de transparência e boa gestão nos negócios. O advogado-geral da União, Jorge Messias, ressaltou a importância da parceria desses três órgãos na defesa do interesse público. Que a vitória da celebração deste acordo, utopicamente falando, seria nós não termos de celebrar mais nenhum acordo de leniência. Mas esse não é o mundo real. O mundo real é complexo, difícil. Nós vivemos em um país marcado por um processo de desenvolvimento tardio, com raízes coloniais escravocratas e, infelizmente, nós temos ainda que colocar muitos esforços na agenda de combate à corrupção e defesa da integridade, porque a vigilância é a melhor saída. E o recado que nós passamos hoje, e encerro, querido amigo Paulo, é que essas instituições vão colocar o melhor de si a partir deste ajuste para que nós, de fato, tenhamos a condição de oferecer ao povo brasileiro um orgulho, que é, de fato, ter a entrega dos serviços da melhor forma possível, com o menor custo possível e sem o vazamento de recursos para o crime. A parceria entre a AGU, CGU e Ministério Público pretende também estimular a utilização do acordo de leniência por empresas que buscam regularizar a situação perante o Estado. Assim, estabelece que seja definido o fluxo de trabalho e de comunicação sempre que uma empresa manifestar interesse em firmar um acordo. Prevê ainda que os demais órgãos sejam informados para iniciar o trabalho coordenado na definição dos valores, das sanções e dos benefícios oferecidos. Além de Jorge Messias da AGU, assinaram um acordo o Controlador-Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. De Brasília, Valquíria Henriques. E a Advocacia Geral da União está processando empresas por acidentes de trabalho. As cobranças superam 36 milhões de reais. Claudimário Carvalho. A Advocacia Geral da União, a AGU, entrou com 104 ações judiciais contra empresas que descumpriram normas de saúde e segurança no trabalho. Na medida, é exigido o ressarcimento de mais de 36 milhões de reais ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, valor referente a benefícios pagos a trabalhadores acidentados por falhas de prevenção. A iniciativa, segundo a AGU, tem caráter pedagógico e visa responsabilizar empresas que ignoram a segurança dos funcionários. Ela informa que a negligência não pode gerar custos para toda a sociedade. Em 2024, a instituição já havia ajuizado 205 ações semelhantes, cobrando 21 milhões e 600 mil reais. Nos últimos 5 anos, foram recuperados mais de 375 milhões de reais. As ações regressivas fazem parte da atuação do governo para proteger o sistema previdenciário e reforçar a importância da prevenção.
A mobilização ocorre durante o Abril Verde, campanha nacional de conscientização sobre os riscos no ambiente de trabalho. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho. Ao todo, 7 mil famílias vão contar com a regularização fundiária dos imóveis em que vivem. Os recursos são do programa Periferia Viva, do novo PAC, e vão beneficiar moradores de comunidades em Pernambuco e São Paulo. Claudimário Carvalho volta com mais informações. Mais de 7 mil famílias de Pernambuco e São Paulo terão acesso à posse legal de suas casas com a liberação de mais de 11 milhões de reais pelo programa Periferia Viva dentro do novo PAC. Do total liberado, 7 milhões e 900 mil reais vão beneficiar 5.700 famílias pernambucanas nas cidades de Caruaru, Paulista e Abreu e Lima. Em Caruaru, quase 3 milhões de reais vão ser aplicados nos bairros Vila Kennedy, Boa Vista 1 e Boa Vista 2. Em Paulista, 1.600 famílias do conjunto Arthur Ludgren serão contempladas. Já em Abreu e Lima, os bairros Caetés e Matinha receberão 2 milhões e 600 mil reais para regularização. No estado de São Paulo, os 4 milhões de reais previstos vão beneficiar 2.018 famílias. Em São Vicente, 800 casas da Vila Ponte Alta serão regularizadas. Em Piracicaba, comunidades como Pantanal e Portelinha também terão o título de propriedade assegurado. Segundo a Secretaria Nacional de Periferias, o objetivo é acelerar a entrega dos títulos para garantir segurança jurídica e melhores condições de vida para quem vive nas margens das cidades. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. E agora o turismo. O setor registrou o maior faturamento da série histórica em fevereiro, um crescimento aí de 5,3% em relação ao mesmo mês de 2024. José Carlos Andrade conta pra gente. O turismo brasileiro atingiu um patamar inédito no mês de fevereiro. O setor registrou o maior faturamento da série histórica no período, totalizando 16,5 bilhões de reais, segundo o levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, FEComércio. O valor representa um crescimento de 5,3% em relação ao mesmo mês de 2024. No acumulado do primeiro bimestre, o setor também alcançou um recorde, com alta de 5,5%, somando 37,3 bilhões de reais. Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, esse crescimento expressivo mostra a força e o potencial do setor. De acordo com a FEComércio, o bom momento da economia e o calendário com mais dias úteis contribuíram para essa alta. A expectativa é de que o ritmo de crescimento continue impulsionado pela queda na taxa de desemprego e pela maior estabilidade financeira das famílias. Os empresários projetam expansão acima de 2% nos próximos meses. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Um prêmio do MDS reconhece iniciativas que promovem a geração de renda para inscritos no CAD Único. A Érica Braz tem as informações no Boletim MDS. Vamos ouvir. Iniciativas que promovem a geração de renda, a qualificação profissional e o empreendedorismo para famílias inscritas no Cadastro Único vão ser reconhecidas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em premiação. O Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica vai ocorrer em Brasília nesta terça-feira, 29 de abril. O objetivo é valorizar iniciativas que têm levado o Brasil a reduzir a desigualdade social com o aumento da renda dos mais pobres. O secretário de Inclusão Socioeconômica do MDS, Luiz Carlos Everton, explica a relevância da premiação. O Ministério concebeu esse prêmio para poder reconhecer o esforço, o compromisso que essas instituições, organizações e empresas estão fazendo, até para servir de referência para o país. Na medida que nós vamos apresentar os microempreendedores, aqueles que conseguiram superar a pobreza mediante o crédito. Então, esses são exemplos que precisam ser disseminados no país. O prêmio é dividido em 3 categorias: inserção no mercado de trabalho,
empreendedorismo e fomento e combate à desigualdade. A categoria Inserção no Mercado de Trabalho reconhece 5 empresas, 5 estados e 15 municípios que se destacaram na criação de oportunidades de emprego e programas de qualificação profissional para beneficiários do CadÚnico. Já a categoria Empreendedorismo e Fomento celebra histórias inspiradoras de micro e pequenos empreendedores que superaram situações de vulnerabilidade social e reconhece instituições financeiras que desenvolveram programas de crédito e apoio a negócios inclusivos. A categoria Combate à Desigualdade premia estados e capitais que apresentaram os melhores resultados no Índice Brasileiro de Empregabilidade e Mercado de Trabalho. Então, ninguém faz inclusão socioeconômica sozinho. A gente só faz em parcerias com estados, municípios e com a iniciativa privada. A coisa mais importante que eu vejo é você reconhecer o esforço que essas organizações, as pessoas estão fazendo. Quer dizer, nos ajudando, ajudando o país, a tirar pessoas da pobreza. Além dos prêmios, vão ser feitas menções honrosas a 10 organizações da sociedade civil parceiras do programa Acredita, pela atuação em educação empreendedora, qualificação profissional e apoio à inclusão produtiva. A lista de premiados pode ser acessada logo após o prêmio, às 17 horas do horário de Brasília, no site gov.br/MDS. Reportagem Érica Brás. E olha que bacana para a gente encerrar o giro de notícias de hoje. O Rio de Janeiro conquistou o título inédito de Capital Mundial do Livro. A cidade maravilhosa será palco de eventos literários ao longo de 12 meses. É a primeira vez que uma cidade de língua portuguesa recebe o reconhecimento da Unesco. Dilson Santa Fé tem os detalhes. O Rio de Janeiro foi escolhido pela Unesco como a nova capital mundial do livro. É a primeira vez que uma cidade de língua portuguesa recebe o título, que destaca iniciativas voltadas à promoção da leitura e da cultura literária. Com o reconhecimento, o Rio se une a uma rede internacional de cidades que já receberam o título e passa a sediar, pelos próximos 12 meses, uma programação dedicada aos livros. A cidade sucede a Estrasburgo, na França, na lista das capitais mundiais de leitura. De acordo com o Ministério do Turismo, a escolha reforça a vocação cultural do Rio, que abriga a Bienal do Livro, uma das maiores feiras literárias da América Latina. Em 2023, o evento reuniu mais de 600 mil pessoas, sendo o quarto maior realizado na cidade, atrás apenas do Carnaval, do Réveillon e do Rock in Rio. Vale lembrar ainda que a capital fluminense possui diversos pontos turísticos ligados à literatura, como o Real Gabinete Português de Literatura, a Biblioteca Nacional e a Academia Brasileira de Letras, todos localizados no centro histórico da cidade. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Vamos lá, chegou a hora de saber como fica o tempo em todas as regiões do país. Amanhã, quarta-feira, véspera de mais um feriadão. Roda a previsão aí, Zé. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 30 de abril de 2025. Região Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta quarta-feira muitas nuvens com chuva isolada pela manhã e nublado à tarde, com os termômetros registrando mínima de 23 e máxima de 30 graus, com umidade do ar de 90% a 60%. Em Goiânia e em Goiás fica com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada, temperatura mínima de 21 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 100% a 50%. Região Nordeste. Fortaleza, no Ceará, apresenta muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura marca mínima de 19 e máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 100% a 50%. Boqueirão, na Paraíba, festeja aniversário com sol entre muitas nuvens pela manhã e sol entre poucas nuvens à tarde, temperatura mínima de 22, máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 90% a 40%. Região Norte.
Boa Vista, em Roraima, tem muitas nuvens com chuva isolada pela manhã e nublado à tarde. Temperatura mínima é de 25 e a máxima de 36 graus. A umidade do ar é de 80% a 40%. Ponta de Pedras, no Pará, comemora aniversário com tempo nublado, com pancadas de chuva isolada pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar de 100% a 80%. Região Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, tem tempo nublado com chuva isolada. A temperatura mínima é de 23, a máxima de 29 graus. Umidade do ar vai de 90% a 60%. Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica com sol entre muitas nuvens. Temperatura mínima é de 20, máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 95% a 40%. Região Sul. Curitiba, no Paraná, tem sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 17, a máxima é de 23 graus. E a umidade do ar de 90% a 50%. Erechim, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com sol entre poucas nuvens. Temperatura mínima é de 20, a máxima de 29 graus. Umidade relativa do ar fica entre 90% e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para quarta-feira, 30 de abril de 2025. Com informações do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. E agora aproveito aqui para mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário dia 30 de abril. Parabéns para Boqueirão, na Paraíba, Ponta de Pedras, no Pará, Erechim, no Rio Grande do Sul, que completam mais um ano amanhã. Boqueirão fica ali na região metropolitana de Campina Grande, o maior forró do mundo. Será? A briga é com Caruaru, na Paraíba, né? Bom, Boqueirão colado ali em Campina Grande, tem 18 mil habitantes. E olha que situação, quase 14 mil pessoas têm baixa renda e estão aí em 5.730 famílias identificadas no Cadastro Único do Governo Federal. Nesse contexto aí, 4 mil famílias são beneficiadas por mês com o recebimento aí do Bolsa Família, em média R$ 680 por família. Interessante, em 85% dessas famílias que recebem o Bolsa Família em Boqueirão, na Paraíba, são chefiadas por mulheres. Ponta de Pedras, no Pará, tá aí, vamos dar uma conferida aqui na educação de Ponta de Pedras. Tem o pé de meia, vou começar logo com a novidade, né, que é o pé de meia, que agora também é divulgado no Comunica BR. Desde o início do programa, 1.250 estudantes foram beneficiados com o pé de meia, sendo que só agora em fevereiro, 1.050 estudantes receberam essa ajuda. São 3.080.000 reais investidos desde o início do programa para manter aí os estudantes do nível médio nas escolas, né? Tem o programa de alimentação escolar, 7.240 estudantes atendidos, tem o Compromisso Nacional de Criança Alfabetizada, que a gente sempre fala aqui, né? Que o município precisa aderir a esse compromisso para receber a ajuda, o apoio do governo federal. E aí, Ponta de Pedras aderiu e já recebeu R$ 4.800 para a organização e orientação desta política de alfabetização do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. Um outro programa que precisa ser aderido também é o Escola em Tempo Integral, e o município aderiu à Escola em Tempo Integral, já recebeu R$ 650.000 repassados pelo governo federal ao município para 96 matrículas em tempo integral na cidade. Vamos para Erechim, no Rio Grande do Sul, de colonização polonesa e alemã. Coisa fina lá, coisa bonita, né? O pessoal cuida bem das fachadas lá das casas. Vamos ver como é que está a saúde em Erechim. Tem 8 médicos em atuação através do programa Mais Médicos do Governo Federal. 13 unidades básicas de saúde. Na atenção primária são 28 equipes do Saúde da Família, 9 equipes da atenção básica, tudo com custeio federal.
Federal, tem 3 equipes de saúde bucal pelo programa Brasil Sorridente, e aí tem um centro de especialidades odontológicas funcionando lá. Também tem 2 centros de atenção psicossocial, os CAPs, em funcionamento no município. Temos 70 agentes comunitários de saúde, 41 agentes comunitários de endemias atuando aí no município de Erechim. Tudo isso é com custeio do governo federal, que repassa a verba para a prefeitura do município, além de 31 escolas pactuadas, atendendo 11.900 estudantes aí nessa questão da saúde. E você também pode saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. É só jogar na internet. Comunica BR. Olha, você ainda vai ouvir no nosso assunto federal, Momento Serviço, curtas do Bom Dia e muito mais. Fique com a gente. Agora, pelo horário de Brasília, 4h30. Curtas do Bom Dia. Olha aí, foi só chamar, hein? Tá na hora do Curtas do Bom Dia, com os principais destaques do Bom Dia Ministro de hoje. A edição desta terça-feira foi especial, porque marcou 1 ano da tragédia climática no Rio Grande do Sul, que a gente começou aqui o programa falando disso, né? O convidado hoje do Bom Dia Ministro foi o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, que foi entrevistado pela jornalista Karine Melo e por emissoras gaúchas. O ministro fez um balanço das ações do governo federal em socorro ao Estado, antes, durante e depois das enchentes. Um decreto enviado pelo presidente Lula ao Congresso liberou 111 bilhões de reais para ajudar a reconstruir as diversas áreas afetadas. O ministro comenta quanto desses recursos já foram utilizados e o impacto na recuperação da economia gaúcha. Vamos ouvir. Mais de 80% já foram investidos ou disponibilizados para todos os atores, sociedade, empresas, municípios, Estado. Então, uma resposta realmente nunca vista na história do Brasil. Qual foi o resultado? O PIB do Rio Grande do Sul, o ano passado, cresceu 4,9%. O PIB do Brasil cresceu 3,4%. O do Rio Grande do Sul cresceu 4,9%. Então, se cresceu o PIB é porque se recuperou a economia, a área de serviço, o comércio, a indústria, enfim, as atividades de um modo geral. Se recuperou o emprego, muito mais do que na média nacional. O ministro Valdez Góes também falou sobre um dos desafios atuais, que é continuar fazendo a destinação correta dos recursos federais disponíveis para a revitalização do Rio Grande do Sul. O presidente fez uma suspensão da dívida e uma renegociação da dívida do Rio Grande do Sul que rendeu para os cofres do Rio Grande do Sul 23 bilhões de reais. Então, isso está lá para investir em reconstrução. Além disso, criou um fundo de infraestrutura de reconstrução e resposta em eventos climáticos de 6,5 bilhões e depositou esse dinheiro no final do ano passado. Então, esse recurso também, prioritariamente, para investir na revitalização e ampliação de todo aquele sistema de proteção da região metropolitana, sobretudo de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Guaíba, aquela região toda ali. Então, da parte do presidente Lula, do governo federal, todas as condições foram criadas. Obviamente que os atores outros envolvidos, Estado e municípios, precisam estar fazendo a sua parte, né, e a gente assessorando para que esses recursos de reconstrução ou de infraestrutura de outros equipamentos necessários para proteger a população gaúcha, né, sejam aplicados 100%. Então, é um desafio, sim, que ainda está aí na porta. E olha como o tempo tá doido, né? A gente tá falando dessa emergência aí que foi inundação, enchente. Agora uma outra emergência climática que os gaúchos enfrentam é a estiagem. E o governo federal já reconheceu a emergência de vários municípios. O ministro Valdez Góes explica. Fica aqui a minha solidariedade ao povo gaúcho mais uma vez. Já são 200 municípios, 200 mais precisamente, 209 municípios vivendo estiagem e nós já estamos assistindo esses 209 municípios, reconhecendo sumariamente a situação de emergência e já garantindo ajuda humanitária para a população que está precisando. Um outro assunto tratado pelo ministro foi a atuação do governo federal para a saúde mental da população gaúcha.
Nos abrigos já era muito recorrente problema, ou do relacionamento, ou de alguém que perdeu a família, a casa ou o patrimônio. Então, para mim, não é uma coisa de agora ou a partir de agora, né? Desde o início, o Ministério da Saúde, na relação com o Estado e municípios, porque principalmente o SUS funciona muito de forma estruturada enquanto rede, né? Talvez o maior sistema no mundo de saúde pública é o SUS. Então, desde o início, essa questão da saúde mental, ela está no radar e na atuação do Ministério da Saúde. Obviamente que isso não se debela do dia para a noite, né? Imagino que pessoas que perderam família inteira acabam convivendo com esse problema durante toda a vida também, né? Tem reflexo para sempre. E aí é preciso que a gente não perca esse monitoramento, né? O município, sobretudo, que está ali mais próximo, né? Com o apoio do governo federal, mas só reafirma aqui que o Ministério da Saúde, desde o primeiro dia, atuou também em relação a essa vertente da saúde mental. Esses foram alguns dos destaques da entrevista concedida pelo ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, ao programa Bom Dia Ministro de hoje. Para ouvir ou baixar a entrevista completa, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br. Vamos seguindo. Agora em Brasília, 4h36. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Agora vamos de música. Afinal, todo mundo quer saber o que toca na Esplanada. O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov. Quem deixou mais um pedido pra gente foi ele, o ministro Valdez Góes. E pedido feito aqui no Assunto Federal é pedido atendido. Vamos ouvir. Alô, ouvintes da Rádio Gov. Aqui é o ministro Valdez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional. A música que eu vou pedir hoje, fique atento aí. Meu Endereço, de Zé Miguel, diretamente do Amapá. Meu endereço é bem fácil, é ali no meio do mundo, onde está meu coração, meus livros, meu violão, meu alimento fecundo, a casa por onde paro, qualquer carteiro conhece. É feita de sonho e linha, que brilha quando anoitece. Na minha casa se desce, mesura na luz do dia, pra afugentar quebrantos na hora da fantasia. É fácil o meu endereço, vá lá quando o sol se pôr, na esquina do rio mais belo, com a linha do Equador. É fácil o meu endereço, vá lá quando o sol se pôr, na esquina do mais belo, com a linha do Equador. Erurira, 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 na 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 na. Meu endereço é bem fácil, é ali no meio do mundo, onde está meu coração, meus livros, meu violão,
meu alimento fecundo. A casa por onde passo, qualquer carteiro conhece. É feita de sonho e linha, e brilha quando anoitece. Na minha casa se desce mesura na luz do dia, pra afugentar quebrantos na hora da fantasia. É fácil o meu endereço, vai lá quando o sol se pôr, na esquina do rio mais belo, com a linha do Equador. É fácil o meu endereço, vai lá quando o sol se pôr, na esquina do rio mais belo, com a linha do Equador. É fácil o meu endereço, vai lá quando o sol se pôr, na esquina do rio mais belo, com a linha do Equador. O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov. Assunto Federal. Momento Serviço. E a gente abre agora o Momento Serviço de hoje com FIES. As inscrições para vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil terminam hoje. Saiba mais agora no Boletim MEC. Roda aí, Zé. Olá, eu sou Patrick Samartin e você está ouvindo o Boletim MEC. Atenção, o prazo está acabando. Os estudantes interessados em concorrer às vagas remanescentes do processo seletivo do FIES, referente ao primeiro semestre de 2025, poderão fazer a inscrição apenas até esta terça-feira, 29 de abril. A inscrição deve ser feita por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. As vagas remanescentes do FIES referem-se às oportunidades de financiamento que não foram preenchidas durante as etapas regulares de seleção do programa. Elas são destinadas aos estudantes que tenham condição de atingir a frequência mínima exigida para concluir o primeiro semestre letivo de 2025 na opção do curso, turno e local de oferta para os quais se inscreveram. Vale lembrar, 50% das vagas remanescentes são reservadas para os candidatos com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo, inscritos no CAD Único. Já para os candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, são reservadas vagas em percentual de acordo com a proporção da população, com base no último censo do IBGE. De acordo com o edital, o resultado da ordem de classificação e da pré-seleção será divulgado no dia 6 de maio, constituído de chamada única e de lista de espera. Caso seja pré-selecionado, o estudante deverá comparecer na instituição de ensino nos dias 7 e 8 de maio para comprovar as informações declaradas no ato da inscrição. Portanto, fique atento aos prazos e aos procedimentos estabelecidos no edital, para não perder a oportunidade de garantir a sua vaga no FIES. Para saber mais sobre o FIES, acesse o nosso portal www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. E atenção, você que está esperando a agência Barco Chico Mendes da Caixa, nas cidades ribeirinhas do Amazonas. Já foi divulgada a agenda de maio. A embarcação vai até atender 7 municípios no mês que vem, hein? Roda aí o Caixa Notícias. Caixa Notícias. Atenção, você que está esperando, a agência Barco Chico Mendes da Caixa chegará às cidades ribeirinhas do Amazonas. O percurso e as datas de maio de 2025 saíram. A embarcação vai atender 7 municípios neste período com os serviços de desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais como FGTS, seguro-desemprego,
Bolsa Família e INSS, entre outras operações. Todos os serviços de uma agência bancária podem ser realizados no barco, com exceção de movimentação de dinheiro em espécie. Escute agora o cronograma e anote a data em que a Caixa vai estar mais perto de você no mês de maio. A agência Barco Chico Mendes iniciará os trabalhos do mês por Fonte Boa no dia 2, onde fará os atendimentos até o dia 5. Já do dia 6 ao dia 7, os serviços serão oferecidos à população de Jutaí. Entre 8 e 9 de maio, os moradores de Tonantins vão ser atendidos com os serviços Caixa. No dia 10, os serviços serão destinados à população de Santo Antônio do Içá, onde a embarcação fará os atendimentos até o dia 14. Nos dias 15 e 16, será a vez dos moradores de Amaturá receberem os atendimentos. Em Codajás, a embarcação estará ancorada entre os dias 26 e 28 de maio. A última parada do mês será em Anori, nos dias 29 e 30. O horário de atendimento é das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Para mais informações, acesse caixa.gov.br. E aí, você já fez a declaração do imposto de renda? Não deixe para a última hora, hein? Os contribuintes têm até 30 de maio para destinar parte do imposto de renda a fundos que financiam ações sociais em prol de crianças, adolescentes e pessoas idosas. A iniciativa não gera custo adicional. Claudimário Carvalho. O prazo final para a entrega da declaração do imposto de renda termina em 30 de maio e os contribuintes podem aproveitar a oportunidade para fazer a diferença. É possível destinar até 6% do valor devido a fundos que apoiam políticas públicas voltadas à proteção de crianças, adolescentes e idosos. Pessoas físicas podem separar até 3% para o fundo da criança e do adolescente e outros 3% para os fundos dos direitos da pessoa idosa. Já as empresas podem doar até 1% do imposto devido. A doação não altera o valor a ser pago, pois é incorporada à restituição ou ao imposto já devido. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, os recursos financiam ações como acolhimento institucional, capacitação profissional, enfrentamento à violência e programas voltados ao envelhecimento digno. A doação é simples e sem custo extra. Para doar, basta escolher a opção por deduções legais no programa da Receita, acessar a ficha Doações diretamente na declaração e seguir os passos recomendados pelo sistema. Em 2024, quase 500 milhões de reais foram destinados a esses fundos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. E a Receita Federal atualizou o portal de serviços do contribuinte. A integração com o gov.br vai permitir o acesso unificado a todos os serviços disponíveis, tanto no portal quanto no CAC, o ECAC, o Centro de Atendimento Virtual. José Carlos Andrade. O portal de serviços do contribuinte acaba de receber 2 novidades que vão tornar a vida do usuário mais prática. O login com a conta gov.br e a possibilidade de representar terceiros diretamente pelo sistema. A integração com o gov.br vai permitir o acesso unificado a todos os serviços disponíveis, tanto no portal quanto no Centro de Atendimento Virtual, ECAC. Segundo Moacir Melo Júnior, analista de negócio do SERPRO, responsável pelo atendimento à Receita Federal, com isso o contribuinte não precisa mais de diferentes autenticações ou certificados digitais específicos, basta fazer o login para consultar dados, emitir documentos, fazer declarações e realizar outros serviços com mais rapidez e simplicidade. A segunda funcionalidade traz avanços no campo da representação digital. Após o login, o usuário pode atuar em nome de outras pessoas ou entidades, desde que autorizado. Isso inclui perfis como procurador, representante legal de empresas, sucessor de empresas encerradas, representantes de entes federados, entre outros. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E o Brasil está em plena campanha de vacinação nas escolas. Hoje, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, se reuniu com o presidente Lula no Palácio do Planalto, aqui em Brasília, para contar como é que está a vacinação. A boa notícia, segundo o ministro, é que teve recorde de adesão das escolas a essa campanha. Vamos ouvir o que disse Padilha. Então, trouxemos aqui os dados de que bateu o recorde de adesão das escolas para a campanha de vacinação, mais de 110 mil escolas no nosso país. Fechamos aí já na última semana esse esforço inicial de concentração, vamos continuar fazendo toda a campanha Saúde na Escola ao longo de todo o mês de maio. Faremos um balanço ao final de maio, mas uma receptividade muito positiva. Então acreditamos que a campanha de vacinação nas escolas vai nos ajudar a aumentar ainda mais a cobertura vacinal. A gente já vem aumentando nos últimos 2 anos, a cobertura da vacina do HPV entre as mulheres, que tinha sido uma redução absurda durante o governo anterior, já passou a mais de 80% da vacinação entre o público feminino. A gente acredita que vai subir ainda mais com essa ação de saúde nas escolas. O envolvimento dos professores, das professoras, das famílias, como eu falei aqui, bateu o recorde de adesão das escolas à campanha de vacinação, desde quando foi criado o Saúde na Escola, foi criado lá atrás, do segundo governo do presidente Lula, em 2008. E o ministro da Saúde também anunciou o dia D da vacinação contra a influenza. Vai ser sábado, dia 10 de maio. Vamos ouvir mais um trechinho do ministro Padilha. No dia 10 agora, no próximo sábado, sábado antes do Dia das Mães, então agora no feriado, no dia 10, teremos o dia D nacional de vacinação contra a influenza, ou seja, o Brasil vai voltar a ter dias D nacionais de campanha de vacinação que havia sido interrompido pelo governo anterior. Então, mobilização em todo o país para reforçar a importância da campanha da influenza. O presidente vacinou já no primeiro dia do início da campanha. Também expectativa muito positiva de crescimento da adesão da população brasileira à influenza. Anotou aí, dia 10 de maio, não é esse sábado agora do feriado não, que é 3, é no outro lá, dia 10 de maio, vacina contra a influenza em todos os postos de saúde do país. Proteja-se! Momento Entrevista. E hoje o nosso Momento Entrevista é bem serviço para você, porque a ministra Esther Dweck tira as dúvidas de ouvintes sobre o CPNU 2. Isso mesmo, a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado, anunciado ontem pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A ministra conversou comigo e com Luciana Vasconcelos, na Voz do Brasil. Vamos ouvir. Ministra, a gente vai começar falando sobre o novo CPNU. Já tem um cronograma previsto? A nossa ouvinte, Daniel, tem uma dúvida sobre isso. Vamos ouvir. Meu nome é Daniel, tenho 56 anos, moro no município de Chapuri, estado do Acre. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando será o concurso e se terá vagas em outros locais, além de Brasília? E é isso, ministra. O que a gente fala para ela? Perfeito. Primeiro que sim, teremos vagas em outros locais. Estamos muito felizes aí com a pessoa de Chapuri, no Acre, interessada no concurso. A gente tem em Belém, mais perto dela, aí na região norte, 66 vagas no Instituto Evandro Chagas, que são super importantes. Mas a gente tem também outras vagas que podem ter localidades espalhadas no Brasil, mas elas a gente ainda não sabe se elas serão regionalizadas ou não. Essas 66 aí na região norte já estão garantidas. A gente também tem no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Recife, algumas vagas que estão previstas, mas que já são para essas instituições que são localizadas nesses municípios. Mas a gente, em breve, quando soltar o edital, vai ver se tem mais vagas regionalizadas também. Ministra, e as provas vão acontecer em todo o Brasil, como na primeira edição do concurso? Exatamente. A gente vai ter uma expectativa muito parecida com outros, de umas 228 cidades, justamente na região norte. É onde a gente está avaliando a localização das cidades, que é o local que a gente tem mais dificuldade de garantir aquela distância de 100 quilômetros, que é o nosso objetivo. A região norte é muito grande, e a população muito espalhada no território. Ano passado, a gente, como teve vagas para indígenas na FUNAI, a gente se preocupou em fazer em municípios onde tivesse uma população indígena grande, o próximo ali grande. Esse ano, não tendo a FUNAI, a gente está estudando com o governo do estado do Amazonas e do Pará
a localização melhores dos municípios para avaliar se mantém os mesmos ou se troca para conseguir abarcar mais gente. E a gente vai conseguir fechar os municípios quando a gente tiver as inscrições, porque aí a gente olha de onde foram as inscrições e consegue localizar melhor para garantir o mais próximo possível da casa das pessoas a realização das provas. Então vai se pensar essa logística para os ribeirinhos da Amazônia também, né? Como foi pensado na primeira edição. Exato. A gente, inclusive, já está em contato. Vamos começar o contato com os governos estaduais. Ano passado, a gente ficou muito preocupada com a seca, né, que poderia dificultar o acesso de quem faz por barco. Então, a gente já vai começar o contato agora com os governos estaduais e municipais, no caso de cidade, onde já sabe que vai realizar a prova, para já pensar em soluções logísticas também, ajudar nisso, né, em ter um lugar onde a gente possa evitar algum risco de seca também. Ministra, nós temos a ouvinte Patrícia Fagundes, ela também tem uma pergunta, vamos ouvir. Meu nome é Patrícia, de Brasília. A minha pergunta é quais cargos serão contemplados ou o governo pretende contemplar na próxima edição do CNU? Quantas vagas estão previstas, ministra? Já estão todas autorizadas? São 3.352 vagas. A gente ainda não autorizou todas, algumas já estão autorizadas, mas devem sair nas próximas 2 semanas as autorizações. A gente tem, a lista é muito grande, se eu fosse falar aqui na Voz do Brasil, a gente ia pegar o programa todo. Mas já está disponível a lista no nosso site por órgão e nos próximos dias a gente vai disponibilizar carreira a carreira para que as pessoas saibam. E só queria falar de 2 novas carreiras, que justamente são as carreiras que a gente propôs recentemente ao Congresso, né? Então na medida provisória e também no projeto de lei, que a gente espera que seja aprovado. São 2 carreiras transversais novas, uma na área de desenvolvimento socioeconômico e uma na área de defesa, justiça e segurança pública, que essa segunda foi um atendimento justamente de uma demanda do Ministério da Defesa para uma carreira civil do Ministério da Defesa. São 2 carreiras que a gente acha que tem muita expectativa sobre elas, são carreiras bem amplas, com formações amplas que podem se concorrer. Então a gente está vão ter 500 vagas aí para essas 2, 250 para cada uma, né? E as outras são várias outras carreiras na área de saúde, na área de cultura, na área também de educação. Então a gente tem na área de ciência e tecnologia, tem bastante vagas aí interessantes para quem quiser participar desse nosso concurso. Tanto para o ensino superior quanto para o médio, né, ministra? Exato. A gente vai ter no médio, na área de saúde e na área das agências reguladoras. São 508 vagas de nível médio, né, e são 2.844 de nível superior. Né, então a gente tem realmente oportunidade aí para todo mundo poder se inscrever e fazer a prova. Vamos lá, ministra, mais uma pergunta de ouvinte, é a Catherine do Rio Grande do Sul, também tem uma pergunta, vamos ouvir. Meu nome é Catherine Jardella, sou assessora de comunicação, sou aqui do Rio Grande do Sul. Nesse novo concurso, vai haver isenção da taxa de inscrição para quais grupos? Além da isenção, complementando, ministro, o que vai ter de novo na questão de segurança para o CPNU neste ano? Olha, primeiro também o pessoal do Rio Grande do Sul, né, que foi um dos estados que a gente teve muita preocupação, porque infelizmente ocorreu aquela situação na data que estava prevista para a primeira edição, então muito bom ter gente do Rio Grande do Sul interessado. Muita gente do Rio Grande do Sul passou no concurso na primeira edição também. E dizer que, olha, a isenção vai ser mantida, acho que a gente fez, né, que são pessoas do Cadastro Único, pessoas que foi uma novidade, egressas do FIES, ou egressas ou que estejam no FIES e no ProUni, né, e também para pessoas doadoras de medula óssea. A segurança foi algo que a gente, a segurança das provas de deslocamento, foi uma coisa que deu muito certo, porque a gente aproveitou toda a experiência do Enem. Inclusive a data da prova que a gente está pensando, que é 7 de dezembro, da segunda prova, foi pensada para não ser em novembro, porque em novembro as forças de segurança vão estar muito... já tem grandes eventos acontecendo em novembro e a gente não podia fazer a prova em novembro. Então a gente botou para o início de dezembro, porque a gente já conversou, inclusive com o Ministério da Justiça, que as forças de segurança estaduais vão estar mais livres, né, nessa data que a gente marcou. E a parte de segurança logística da prova a gente vai manter muito parecido, porque deu muito certo. Uma novidade que a gente vai fazer na prova em si é botar um código de barra nas provas, né, no caderno de resposta, que com isso a gente tem mais segurança sobre quem é a pessoa que está fazendo a prova, e também vai evitar uma coisa que ficou uma polêmica um pouco do primeiro, que era os candidatos terem que marcar
uma bolinha lá para identificar qual era o seu caderno de prova. Então, a gente vai aumentar a segurança e, ao mesmo tempo, também facilitar a vida de quem está fazendo a prova. E uma outra novidade, ministra, que vão ser 2 etapas esse ano também, né? Exato. Essa talvez seja a maior novidade. É muito importante esse destaque que vocês estão dando, porque a gente resolveu dividir numa prova objetiva no primeiro dia e só na parte da tarde. E aí essa prova, a nossa previsão é que seja em 5 de outubro. E aí 2 meses depois, 7 de dezembro, a segunda etapa discursiva. Com isso, a gente vai poder ter mais questões na prova objetiva e mais questões também na prova discursiva, provavelmente, né? A gente está estudando um pouco como fazer isso, mas a gente também vai poder ter o treinamento melhor dos fiscais, vamos poder organizar melhor as provas e a gente acaba fazendo, vai ajudar um pouco na própria execução do concurso e também para os candidatos acaba sendo menos extenuante aquele dia inteiro de prova, né? Certo. Ministra, essa questão das provas, data de provas, leva a uma outra questão que seria resultados e, principalmente, convocação dos aprovados, porque ano que vem é ano de eleições e as nomeações são restritas durante o período, não é isso? Exato, mas na verdade a restrição maior é para homologação do concurso. Por isso que a gente está com esse calendário, com a previsão de resultados em fevereiro, e eventualmente aquelas carreiras que têm curso de formação, são carreiras que vão ter curso de formação mais curtos, e aí porque a homologação só pode ser feita ao final do curso de formação. Então a gente está com a expectativa de em fevereiro poder homologar na maior parte das vagas, e até abril, início de maio, homologar as demais carreiras que tenham curso de formação. Com isso, a gente cumpre o prazo de defesa eleitoral, que é 3 de julho. A gente tem que homologar até 3 de julho. Então, o calendário que a gente está prevendo está tranquilo em relação à homologação em 3 de julho. Se o concurso é homologado até 3 de julho, aí não tem limitação para contratação depois. Se o concurso não for homologado até 3 de julho, aí sim passa a ter restrição para contratação no período de defesa eleitoral. Mas a nossa expectativa é que o calendário que a gente está fazendo vai ser satisfatório para, com certeza, mesmo se tiver algum atraso na correção, alguma coisa, não passe o período de 3 de julho. Nosso calendário hoje termina ali no início de maio, então a gente está com 2 meses aí de antecedência. Ouvimos a entrevista com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. E assim chegamos ao fim do nosso assunto federal. Prometendo voltar amanhã, 4 da tarde. Desculpa aí, Zé, atropelei a vinheta e tudo, né, rapaz? Eu volto amanhã, 4 da tarde, com mais informação que faz diferença no seu dia a dia. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.